Recentemente, um dos maiores clássicos da TV brasileira e também uma das novelas mais pedidas para reprise no canal Viva retornou ao Globoplay. Pois é, eu tô falando de Roda de Fogo, esse grande sucesso de Lauro César Muniz e considerado uma das novelas mais inteligentes já criadas. Entretanto, ela entrou no Globoplay com um capítulo a menos, o polêmico e tão falado capítulo 90. E a pergunta que mais anda permeando a bolha noveleira desde que a trama entrou no Globoplay: o que será que aconteceu com esse capítulo 90? No ar, mais um campeão de audiência. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, já deixo aqui aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, chegou no canal agora, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Rede Rafas. E se você já é inscrito, se torne um membro do Rafas Club por apenas R$ 7,99 por mês e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos e algumas regalias que só assinante tem direito. Bom, então vamos falar sobre esse polêmico capítulo de Roda de Fogo. Quando esse grande sucesso de Lauro César Muniz foi confirmado para retornar no Globoplay, foi assim uma comemoração imensa. Isso porque Roda de Fogo já vinha há anos já sendo confirmada para reprise no canal Viva, inclusive confirmada pelo próprio canal Viva, mas nunca rolou. Sempre era jogado para escanteio, sempre entrava ali na gaveta. Ah, Roda de Fogo vai vir no canal Viva. Aí o público já ficava, nossa, mas será que vai vir mesmo? Porque já sabia já que ela era confirmada e depois era jogada para escanteio. Então, quando ela veio pro Globoplay, foi confirmada pelo Globoplay, muita gente falava até que o Globoplay passou a rasteira no canal Viva, né? Pois é, Roda de Fogo entrou, teve comemoração, só que veio com um porém. E esse porém se chama capítulo 90. Esse capítulo, exibido no dia 8 de dezembro de 1986, lá na primeira exibição de Roda de Fogo, não entrou no serviço, não entrou no Globoplay, esse capítulo 90. A novela tá lá no Globoplay, faltando esse capítulo 90. Lá no próprio resumo, diz que não foi possível recuperar esse capítulo 90 de Roda de Fogo. E quando você vai assistir o capítulo 89 e também o capítulo 91, o Globoplay inseriu um mega aviso em tela cheia dizendo que, infelizmente, não foi possível recuperar o capítulo 90. E o Globoplay também emitiu uma nota dizendo, né, repetindo que não foi possível recuperar esse capítulo 90, mas que não se trata de um capítulo assim que atrapalhe o andamento da história. Se você deixar de assistir ele, não vai fazer falta, né? Não vai interferir no entendimento da história de Roda de Fogo. E aí várias hipóteses, vários boatos, vários rumores começaram a surgir a fim de entender o que realmente aconteceu com esse capítulo 90. Uma das primeiras hipóteses foi de que esse capítulo 90, na verdade, não era um capítulo inédito, e sim uma reprise do capítulo 89 em uma data esporádica lá em dezembro de 1986. Só que aí você para pra pensar, tá, mas por que diabos a Globo reprisaria o capítulo 89? Né? Por que esse capítulo 89 seria tão importante assim a ponto da Globo reprisar ele e numerar como capítulo 90? E daí você já conclui na lógica, né, de que capítulos reprisados, eles não eram numerados. E isso de reprisar capítulo na primeira exibição da novela já aconteceu outras vezes, como por exemplo Infelicidade, lá em 1992, quando foi ao ar o penúltimo capítulo, com o emocionante reencontro do personagem do Tony Ramos, depois dele descobrir que a filha da Helena também era sua filha. Aí a Globo recebeu vários pedidos de cartas, mas assim, vários pedidos de carta pedindo pra Globo reprisar esse capítulo porque a cena tinha sido muito emocionante. E aconteceu essa reprise. Porém, não foi isso que rolou com Roda de Fogo. Não é um capítulo reprisado, ninguém lá em 1986 pediu para a Globo reprisar algum capítulo 89, 88, enfim, não se trata de uma reprise. Outra hipótese que eu acredito que mais se aproxima do que realmente aconteceu com esse capítulo 90 de Roda de Fogo, e que eu particularmente acredito mais, se trata de condições técnicas por consequência do tempo. Condição de conservação ou preservação da fita, alguma sujeira ou fungo que, né,
penetrou ali no material físico e acabou prejudicando o conteúdo que estava gravado ali dentro, que estava gravado na fita. A gente pode pegar como exemplo o que aconteceu com o Bem Amado. O Bem Amado teve alguns capítulos, né, algumas fitas que não foram possíveis ser recuperadas por causa dessa má conservação, dessa má preservação das fitas. E ali a equipe do Globoplay fez meio que uma edição especial para tentar recuperar e salvar o conteúdo em si da novela, a ponto de não prejudicar o entendimento da história para quem está acompanhando. Então, assim, quem acompanha o Bem Amado pelo Globoplay não sente falta, não percebe bruscamente que parte da novela, né, foi perdida por conta dessa má preservação. Então você assiste o Bem Amado, você não percebe que algum trecho ali, alguma cena ali tá faltando. Um outro caso que na época deu polêmica, deu muito o que falar, foi a respeito de Dancing Days, quando ela foi reprisada no Canal Viva. A reprise que rolou no Canal Viva era da versão internacional da novela. Aí o que fizeram, né? Eles sobrepuseram as vinhetas, né, da versão internacional e conseguiram colocar as vinhetas originais lá de 1978, mas eles reprisaram a versão internacional, que tem ali uma pouca diferença de capítulos e edição também, porque as fitas originais de Dancing Days também foram prejudicadas e acabaram ficando deterioradas, né? Às vezes nem é questão de má conservação, má preservação, que eu acredito que, principalmente quando se fala dessas novelas mais queridinhas, né? Tipo Bem Amado, Dancing Days, essas novelas que realmente marcaram a história e a Globo tem ali um apreço, um carinho especial. Talvez seja por questão do tempo mesmo, sabe? Não tem como você prever se um conteúdo ali vai ficar ali intacto, né? Ainda mais por 30, 40 anos. Isso não tem como prever, infelizmente, né? E ainda a respeito dessa má conservação e de consequências do tempo, a gente pode pegar como exemplo aí dois casos. O primeiro é de Malhação, de 1995, que a galera vivia pedindo, né? Viva, reprisa Malhação 95, é a melhor temporada que já existiu de Malhação e tudo mais. E ano passado o Viva resgatou a primeira temporada de Malhação e a gente pôde ver que o material não estava bem conservado assim, tanto que vários trechos, não era trecho isolado nem nada, mas assim, vários trechos apareciam em preto e branco, sabe? Apareciam aquelas interferências de VHS, quando a fita em si do VHS tá meio mastigada, sabe? Tá meio amassada, e daí dá aquelas falhas na tela, tá ligado? E aquilo é consequência do tempo, sabe? E o Viva, acredito eu, que tentou recuperar alguma coisa ali, mas não foi possível e eles exibiram a novela daquele jeito mesmo. E um exemplo recente, que eu tava dando uma espiada nos capítulos de Vamp, né? Teve uma cena que eu até gravei com meu celular e mandei pros meus amigos, pro grupo dos noveleiros aí, que aparece essas falhas mesmo de VHS antigo, VHS amassado. São coisas assim que não tem como você prever, não tem como você prevenir, né? Como eu já falei inúmeras vezes aqui no vídeo, são consequências do tempo. E segundo algumas lendas urbanas que rondam a bolha noveleira por aí, algumas novelas antigas estão com alguns capítulos faltando, justamente porque as fitas ficaram muito, mas muito deterioradas, assim, irrecuperáveis, e essas fitas acabaram sendo descartadas, como por exemplo Tititi, de 1985, boatos que ela não voltou no Viva justamente porque tinha muitos capítulos faltando, não deu para recuperar, né? O material estava muito mal conservado e não tinha condições de ser exibido na TV. Quem sabe pinte no Globoplay, né? Já que a galera tá acompanhando Roda de Fogo com um capítulo faltando, quem sabe Tititi de 1985 não retorne com alguns capítulos faltando e as imagens, assim, com uma qualidade meio duvidosa. E tem outros casos aí que parece que se assemelham a esse caso de Tititi, como é o caso de Transas e Caretas e Bambolê. Ambas as novelas parece, né, eu não tenho certeza, mas parece, rolam boatos aí, que tem vários capítulos faltando, justamente porque o material foi mal conservado mesmo e o tempo não perdoou e acabou, né, deteriorando o material que estava gravado ali dentro. E a terceira hipótese sobre o que realmente tem acontecido com esse capítulo 90 de Roda de Fogo, eu acredito que seja a hipótese mais polêmica, e que particularmente eu não acho que seja o caso de Roda de Fogo, que é a Globo ter apagado propositalmente esse capítulo de Roda de Fogo.
Eu acredito que isso não aconteceu. Mas sim, gente, a Globo antigamente apagava propositalmente capítulos e até novelas inteiras. Do quê? Vamos pegar, por exemplo, aí O Amor é Nosso, que inclusive essa semana a gente soltou um vídeo aqui falando sobre essa polêmica de O Amor é Nosso, que na época foi uma das novelas mais problemáticas da Rede Globo e reza a lenda que ela foi totalmente descartada dos seus arquivos. Gravaram coisas por cima e uma outra lenda que eu acho que, né, não seja o caso, mas seria muita maldade, né? Mas dizem por aí que as fitas foram até descartadas de fato, jogadas no lixo ali. Quem quiser saber mais sobre essa polêmica de O Amor é Nosso, é só clicar no balãozinho aqui em cima e conferir o vídeo especial que a gente preparou para vocês falando dessa lenda urbana sobre a novela. E uma outra história que já foi confirmado, já que realmente aconteceu, inclusive eu não sabia, eu fiquei sabendo através da matéria do Nilson Xavier, foi que a Globo apagou propositalmente 2 capítulos da novela Coração Alado, da Janete Claire. Isso porque um dos capítulos mostrava uma cena de estupro que causou muita polêmica na época, e esse outro capítulo que foi apagado também mostrava uma cena de masturbação feminina que foi assim, foi um reboliço. Lá em 1980, 1981, quando foi exibida. Inclusive, a gente também já fez um vídeo falando sobre essas novelas que causaram polêmicas na época e falamos mais detalhadamente sobre esse caso de Coração Alado, dessas 2 cenas, inclusive, a cena do estupro e a cena da masturbação feminina. Só que eu não sabia, eu juro que eu não sabia que esses capítulos haviam sido descartados propositalmente pela Rede Globo. Para mim, estava lá, na gaveta, guardado ainda, mas a Globo não divulgava para não dar mais polêmica ainda, mais polêmica do que deu naquela época. Mas a da masturbação feminina é uma cena que eu tinha curiosidade, isso porque diz que vazou o áudio do diretor orientando a atriz a fazer os movimentos, a como ela deveria gemer, enfim, gente, parece que foi ali um negócio que deixou as donas de casa ali de cabelo em pé. Uma outra polêmica sobre descarte de conteúdo da Rede Globo e que ronda a bolha noveleira é a lenda de que a versão original de Vereda Tropical não existe mais. A que consta nos arquivos da Rede Globo é a versão internacional. Isso a gente só vai descobrir quando o Vereda Tropical, enfim, entrar no Globoplay, porque ela foi anunciada lá no ano passado, quando a Globo começou a anunciar a inserção de suas novelas antigas, Vereda Tropical também foi anunciada para entrar no Globoplay. Parece que a versão original ela foi descartada, boatos que esse descarte aconteceu porque a Globo resolveu gravar conteúdos por cima das fitas de Vereda Tropical. Algo semelhante que pode ter acontecido, reza a lenda, que aconteceu com O Amor é Nosso. E parece que esse caso, né, descartar novelas inteiras e gravar outras coisas por cima das fitas, que hoje soa assim, mega polêmico, um mega absurdo, algo, né, inimaginável nos dias de hoje, você descartar uma memória, um conteúdo da televisão brasileira. Lá nos anos 80, isso era meio corriqueiro, não só na Globo, mas eu acredito que nas outras emissoras, mas como a gente está falando da Globo aqui em si, parece que isso era bastante corriqueiro. Lá nos anos 70, nos anos 80, era gravado na fita VHS no modelo Umatic, ou o Matic, não sei como se fala ao certo, e com o passar dos anos esse modelo de VHS, ou o Matic, ou o Matic, foi substituído pelo Betacam, que inclusive a Globo utilizava ele como principal método de acervo do seu conteúdo até o início dos anos 2000. Eu acredito que ali no começo dos anos 2000 os materiais começaram a ser digitalizados, mas até então eles eram gravados no Betacam. Mas voltando no tempo para entender por que esse descarte do conteúdo da Globo acontecia, lá no finalzinho dos anos 70, nos anos 90, a Globo entrou num ritmo de produção super acelerado. E naquela época as fitas eram super caras. Inclusive teve um período aí de escassez aqui no Brasil que as fitas tinham que ser importadas. Então assim, como o ritmo de produção era mega acelerado, tinha que estar ali e tudo mais, a Globo, né, com essa escassez de fitas VHS, ela não tinha muito o que fazer, então ela pensava, né, putz, o que dá para gravar por cima, né?
Qual é a coisa que, sei lá, não vai ser muito útil pra gente daqui a uns tempos? Então eles acabavam pegando, né, capítulos ou até novelas inteiras, séries inteiras e gravando outras coisas por cima. Reza a lenda que essa medida emergencial de gravar as coisas por cima se aplicou ao Amor é Nosso, a versão original de Vereda Tropical e também às reprises do Vale a Pena Ver de Novo, que as reprises dos anos 80 e mais antigas eram totalmente descartadas, porque para a Globo não era interessante guardar a edição do Vale a Pena Ver de Novo. E algo que pode explicar também esse descarte de material da Globo é referente ao espaço de armazenamento mesmo. Hoje em dia, né, a gente tem a nuvem, a gente tem tudo digitalizado e tudo mais, só que, por exemplo, no HD externo ele tem limite de espaço, assim como as fitas VHS físicas, né? A Globo tem um galpão, mas uma hora esse galpão vai ficar lotado, vai ficar cheio. E aí, com o ritmo de produção acelerado, o que você vai fazer, né? Aí, outro fator também que entra essa polêmica do descarte de conteúdos e gravações de outras coisas por cima de coisas já produzidas pela Globo. É a falta de espaço para armazenamento das fitas VHS. E eu deixo claro aqui no vídeo que eu não estou afirmando isso com 100% de certeza, mas reza a lenda que isso era muito corriqueiro, era algo comum de acontecer na Globo. E 100% de certeza sobre isso a gente só vai ter se a Globo um dia ou se um funcionário do SEDOC vir a público e falar, realmente, o Amor é Nosso foi descartado, a versão original de Vereda Tropical só existe a versão internacional, realmente, a Globo gravava as coisas inéditas por cima de conteúdos já gravados porque não tinha mais espaço para gravar ou porque foi descartado propositadamente. E isso, com certeza, a gente só vai ver se alguém abrir a boca ou se a própria Globo falar sobre isso, o que eu acho meio impossível a Globo realmente assumir que foi descartada o Amor é Nosso por inteira, por exemplo. E se realmente a Globo descartava, né, novelas inteiras, capítulos e tudo mais, né, é realmente uma pena, mas não dá para julgar, né, gente? É lá naquela época, lá naquele contexto. Só quem viveu, só quem trabalhou nesse contexto sabe dizer por que a Globo se fazia, porque ela fazia isso, descartar o próprio acervo. Até porque lá nos anos 80, nos anos 90, inclusive, nem se sonhava com streaming, nem se sonhava com canal Viva, sabe? E nem se imaginava que hoje em dia teria essa supervalorização da memória televisiva, né? Essa onda nostálgica, né, por coisas antigas, novelas, séries, jornais, vinhetas, propagandas comerciais, chamadas, sabe? Tipo, então, acho que eles não imaginavam que hoje em dia a gente valorizaria tanto essa memória televisiva que parte pode realmente ter sido perdida, infelizmente. Imagine, nos anos 80, quem ia imaginar que existia Netflix, Globoplay? Tanto que é por isso que o video show é saudado, é aclamado por tantas pessoas que viveram os anos 80, 90 e o começo dos anos 2000, como é o meu caso, porque o video show era o único acesso à memória televisiva da Globo. Mas em meio a tudo isso que eu trouxe no vídeo de hoje, em meio a suposições, a alguns fatos, a lendas urbanas que rondam aí o universo noveleiro, o fato é que o capítulo 90 de Roda de Fogo não consta no Globoplay. O que realmente aconteceu a gente não sabe até o momento, mas eu acredito que tenha sido por conta da má preservação, né, das consequências do tempo, porque ali consta, né, não foi possível recuperar. Então imagina-se que eles tentaram, eles fizeram de tudo para tentar recuperar a fita e o que estava gravado ali dentro daquela fita, mas sei lá, a fita podia estar mastigada, amassada, podia estar muito deteriorada e não rolou. Mas isso não interfere o andamento da história, para quem acompanha, não interfere o entendimento da trama de Lauro César Muniz. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu com esse capítulo de Roda de Fogo? E se vocês têm curiosidade de saber o que realmente aconteceu no capítulo em si, o próprio autor, Marcílio Moraes, ele disponibilizou o roteiro desse capítulo 90 de Roda de Fogo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também junto à matéria do Nilson Xavier, que ele também falou sobre essa polêmica do capítulo 90 de Roda de Fogo que não tá no Globoplay. Mas deixem aqui a opinião de vocês também, o que vocês acham que aconteceu
com esse capítulo de Roda de Fogo. Comenta aqui embaixo também se vocês sabem sobre alguma outra lenda urbana, alguma história sobre essa polêmica da não preservação ou do descarte de capítulos, novelas, enfim, conteúdos da Globo que sumiram, se perderam com o tempo. Comenta aqui embaixo e repetindo aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!